Estamos de volta com o nosso CJC+. A gente foi para o intervalo e deixou uma pergunta no ar, né, Ju? É verdade. Repete aí, professor. É verdade. Eu perguntei se como a iridologia é uma ciência em que dá para identificar as predisposições do que a pessoa ela pode ter, se ela pode ter algum problema em alguma parte do corpo, algum órgão. A pessoa ela não pode falar assim, então eu vou fazer esse tipo de exame e se tiver alguma coisa que talvez eu possa ter no futuro, eu já vou me prevenir tomando remédio e elas vão passar para mim. Já se diagnostica. Isso vocês não podem fazer, essa questão. A gente não pode dizer que ela tem aquela doença, né? A gente pode... vamos pegar um caso que a pessoa tenha muitos sinais que vai levar ela a ter uma diabetes. Tanto no campo emocional, porque a Iris vai mostrar esse sinal para a gente, que é uma pessoa ingênua, que se magoa fácil, que vai levar uma doença glandular e principalmente o pâncreas. Então, ela tem uma probabilidade maior de ter diabetes e se ela comer muito açúcar branco, ela tem uma probabilidade maior ainda. Muito maior. Então, se a gente indicar a atividade correta física, a alimentação ideal, o que ela tem que evitar, o que ela tem que consumir mais, e a maneira dela, como ela pensa, que sentimento que leva ela o tempo todo a reagir com raiva e mágoa e frustração, a gente pode, nesse caso, tirar ela de um problema diabético daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Então, a gente pode fazer isso até com adolescente. Então, é uma coisa de prevenção, porque a gente vai ver o emocional, a probabilidade física, a maneira como ela pensa, como ela reage às situações da vida dela, e a probabilidade dela ter é muito menor, certo? Mesmo que ela tenha uma genética. Porque se dentro de uma família que existe uma genética de diabetes, e se essa pessoa se muda para outro estado, ela começa a fazer atividade física, muda a maneira dela pensar, isso se chama epigenética, está acima da genética. Então, pode ser que ela nunca tenha diabetes. Você não está fadado à sua genética mais. Então, você pode mudar todo um ciclo de acordo com aquilo que você vai plantando ao longo da vida. A pessoa recebe uma informação dessa e acaba mudando seus hábitos e pode... E o nosso diretor de imagem fez uma pergunta, não foi? Ele perguntou, é uma pergunta interessante. É muito bacana. Se essa ciência ela pode ajudar em algum caso onde a pessoa está no interrogatório e a pessoa não sabe se ela está falando a verdade. Fala, vamos ver. Muito importante. A sua Iris está dizendo que você cometeu aquele crime. Também age dessa forma, essa ciência? Você entende? Você está culpado, porque a sua Iris falou. Né, que você sabe que é a pergunta que não quer calar, né? É automático as pessoas fazerem essa pergunta. Uma Iris, ela vai mostrar dessa pessoa a saúde dela, seja emocional, seja física, seja mental. Mas ela não vai mostrar a índole da pessoa numa determinada situação. Então, uma pessoa pode ser muito boa e dentro de uma situação inusitada, repentina, ela pode vir a matar alguém e não tem como ter isso marcado na Iris. Como que vai... Porque aquilo foi uma ação repentina. Aquilo não estava marcado... Que palavra que eu vou usar agora, gente? Não é uma genética, não está dentro do... Não estava escrito, não estava determinado. Isso, não estava determinado. Coisa, às vezes, que vem até do meio ambiente que ela vive, porque você recebe muitas informações do ambiente que você vive e que vão te moldando. A educação que você recebe dos seus pais, né? As coisas que você vivencia na rua, na escola, isso vai te moldando, né? Mas nem sempre essa situação de levar uma pessoa a ter uma atitude dessa natureza, isso vai estar ali porque não aconteceu, não veio do convívio dela, foi um fato inusitado. Por outro lado, o fato aconteceu, a pessoa presenciou e gerou um trauma. Aí sim, a Iris daqui a algum tempo vai nos revelar então esse trauma. É a longo prazo, não é? Sim. Ela muda Tem sinais que você já traz quando nasce, tem sinais que você vai adquirindo ao longo da vida por conta da tua vivência. Então, você vai adquirindo aqueles sinais. Alguns sinais jamais somem da sua íris, outros sinais amenizam, porque a coloração do sinal também me indica a intensidade daquela situação. Então, a pessoa às vezes pergunta, como é que você sabe que o tratamento deu certo? Fotos de antes e fotos depois mostram íris completamente diferentes.
clareia a tonalidade da íris, clareia a tonalidade dos sinais. E aí você vê que aquele processo que a pessoa vinha passando já foi amenizado. Tem sinais que a gente vê que a pessoa pode se tornar uma pessoa microfone. É o microfone. Tem sinais que você consegue perceber que a pessoa ela é agressiva. Mas ela pode ser agressiva, autoagressiva. Então, não quer dizer que ela vai sair matando todo mundo. Ela pode se autodestruir. Eu tenho tendência a diabete. Vou lá e caio de cara no pote de sorvete, cheio de açúcar doce. Então, é uma autodestruição. Mas não a gente vai dizer para que ela vai pegar e vai matar os pais, que ela vai destruir tudo, entendeu? Não tem como. A autodestruição nesse sentido. Entendi. E uma coisa também que é muito interessante, que vem sendo um tópico de trabalho nosso, é a questão do adolescente. Muito adolescente hoje, ele vai seguir uma carreira profissional porque a família já tem aquela nuance, né? É uma família de advogados, então ele vai ser advogado porque ele tem que seguir aquela carreira, né? A família de engenheiros, então ele vai fazer engenharia, mas a alma dele não pede aquilo. E a Iris diz pra gente qual é o dom que essa pessoa traz com ela. Se eu soubesse, ela não ficar fazendo teste vocacional. Como assim? Meu Deus. A gente perdeu o nosso tempo lá fazendo. Né? Se aquela pessoa, ela tem que trabalhar com criatividade. E aí, se ela tem que trabalhar com criatividade, não tranca ela dentro de um escritório fazendo trabalho burocrático, porque ela pode se tornar um bom profissional, mas infeliz. E sendo infeliz, ele vai desenvolver alguma patologia. Porque a tristeza normalmente traz problema de pulmão. Normalmente, não é sempre. É uma, né? Aquela pessoa, ela nasceu para chefiar, né? Ela tem. Eu mereço. Minha Iris aqui conscientemente. E aí, imagina, você em vez de fazer alguma coisa que você, alguma atividade que você consiga gerenciar umas pessoas ou consiga ter voz de comando, muito pelo contrário, vão colocar você numa função que você não pode sequer expressar aquilo que você sente, que você tem de ideia. É muito ruim, né? E a Iris marca pra gente qual é a natureza que Deus colocou em você, qual é o dom que Deus te deu para ser desenvolvido. Que show. No nosso está escrito assim, ó. Câmera, estúdio. Jornalista, falar muito. Agora, meninas, e criança? Quando a gente faz o exame nela, já dá para perceber alguma coisa através da íris? Agora eu fiquei curiosa. A Tereza falou ali, a gente já nasce com alguns sinais. Então, até os 5 anos, é essa genética que está acompanhando a criança. A partir dos 5, vai começar a vir os sinais dela. Então, dos 5 aos 12, começam os sinais. Aquela criança, assim, que não consegue se concentrar na escola. Aquela criança que é agressiva, talvez, pelos pais serem separados. A maior doença da humanidade hoje é a falta de amor. É a maior doença. Você tem famílias que você observa que eles estão financeiramente muito bem, né? Nada falta àquela criança. Ela tem o celular top de linha, ela tem o brinquedo mais incrível que foi recentemente lançado, mas ela não tem o carinho, a atenção dos pais. É aquela atenção distante. Quando tem tempo, eu te dou atenção. E quando não tenho, você fica, espera a hora que eu tiver. E isso está adoecendo muito as crianças. Tem um estudo recente, né, feito na faculdade em São Paulo, que aquela íris que nós mostramos e outras que nós trouxemos ali, tem um sinal que ele é aquela ali, olha só. Tá vendo aquele monte de círculos? Aquilo ali indica o nível de estresse. Quanto mais círculos, maior o nível de estresse. Né? Então, foi feito um estudo em várias íris, basicamente em função desse sinal. E esse estudo mostrou que 94% das pessoas de 0 a 20 anos têm sinais de níveis de estresse. E 83% de 21 a 40 anos têm esses sinais de estresse. E isso é o resultado dessa vida louca que nós estamos levando, da falta de amor, da falta de atenção, né? É verdade. Que a vida moderna gerou, né, nas famílias. Esse sinal quase não existia, é um sinal que vem com a evolução e o ritmo acelerado que a gente está sofrendo.
Então, por isso que a gente está catalogando cada vez mais e a quantidade maior daquele sinal. Então, dificilmente você olha um olho hoje de um adolescente que não tenha pelo menos um desses. Gente, o meu deve estar assim, resfriado. Vai ficar igual aquele desenho que o olho fica rodando assim, já viu? O meu deve estar vários. Se for estudar. Indica que é uma pessoa também muito determinada a fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. É a multitarefa. Mas, por outro lado, fica no seu limite o tempo todo. E se cansa, né? Porque fica na mente só pensando. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Não tem o planejamento, não tem a organização. Aí adoece. Tá vendo? Eu não planejo, engraçado que a Tereza falou a questão da íris ficar mais clara. Eu tô querendo. Como é que não, para transformar a sua em azul só com lente de contato. Não, Milagre já nós ainda não fazemos. Entendeu? Pelo menos eu tentei. A gente sabe que é uma ciência, e se alguém se interessa, talvez, em aprender, em querer estudar mais sobre isso, vocês dão aula sobre isso? Tem algum lugar que a pessoa pode Tem algum curso que a gente pode se especializar? Eu quero ser iridólogo, como é que eu faço? Que eu olho o olho dos outros, olhar assim, como é que é? Olha, hoje nós temos no Rio Grande do Sul uma faculdade de naturopatia, mas na faculdade de naturopatia, a iridologia é uma cadeira. Então, você tem uma breve noção, o básico, né? Na verdade, o curso de iridologia, ele leva quase que 2 anos esse curso, para você realmente se transformar em iridólogo. Hoje, a maior parte dos cursos estão no Sul, mas nós estamos desenvolvendo já para que no próximo ano estejamos lançando, então, no Rio de Janeiro, né, o curso de iridologia. Vai ter curso presencial e curso online. No Brasil, a gente não precisa ser médico para atuar nessa área. Você pode ser terapeuta holístico, naturopata, qualquer coisa nessa área. E em outros países, a exigência é que seja médico. Então, esse curso que a gente presenciou, né, e a gente continua nas especializações, a gente consegue fazer só no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, né? Perfeito. Agora, menina, a gente está passando por uma fase aí muito difícil, onde a gente está vendo várias notícias aí sobre aquele jogo, né, da baleia azul, que é sem comentários, né? Muitos adolescentes estão morrendo por causa desse jogo. Um pai descobriu, por exemplo, que seu filho está participando desse jogo aí, né? Graças a Deus está vivo ainda, mas já está dentro dessa comunidade aí. Ele tem como levar até vocês para ver se ele teve algum trauma através desse exame? Dá para descobrir direitinho? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, a gente consegue perceber, a gente chama de resiliência, né? Como você reage ao mundo externo. Se isso influencia o seu mundo interno e pode te levar a buscar outras coisas, quer seja droga, quer seja más companhias, ou que seja jogos e ficar viciados na internet, que aí você vai ficar o tempo inteiro. Então, a gente consegue visualizar. A gente tem florais naturais, que a gente chama de proteção, onde a gente consegue fazer com que essa criança tenha um pouco mais de conexão neural, aprender a dizer não em determinadas situações ou pedir ajuda à pessoa certa. Então, a gente consegue fortalecer esse sistema, tanto mental como emocional dessa criança. Então, se o pai está percebendo, ele tem que pedir ajuda rápida, né? Não é fingir que não tem nada acontecendo. Ou grita para o mundo, socorro. Não está na hora de se esconder, né? Porque está brincando com a vida dessa criança, que a gente quer jovens saudáveis e felizes. Esse é o nosso objetivo. Então, é pedir ajuda. Então, na iridologia, a gente consegue fazer um trabalho assim, de auxiliar esse adolescente para que ele tenha essa fortaleza em dizer não quando tem que dizer não e dizer sim quando ele tem que dizer sim para os amigos, né? Perfeito. E eu sei que vocês trouxeram também aqui algumas revistas. Perguntar. Porque essa revista ela não está ainda em circulação, ela só através de assinatura, mas ela já tem ela já é de... Eu trouxe duas para cada um. Opa, sério? Essa revista ela é exclusiva da técnica da microsemiótica irídea, que é uma técnica da iridologia com a qual nós trabalhamos, né? E nessa revista, então, são iridólogos que tratam dos mais diversos assuntos. Então, é muito interessante para vocês conhecerem o trabalho, conhecerem. Nós somos colunistas fixas da revista, então vocês vão ver aí artigos nossos. Com certeza. Né? A gente vai ler, sim, e vai tirar várias dúvidas também, não é? Que, como eu falei para vocês, a gente realmente não conhecia. Hoje a gente está aprendendo junto com o pessoal de casa e o trabalho de vocês é realmente maravilhoso. E eu quero já
agradecer. A gente não pode dar o número. Pode, lógico. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos atendendo no Shopping Downtown. Quem quiser marcar uma consulta, o número telefônico lá é 21 3171 3171. Então, pode ligar, marcar uma consulta e descobrir como trazer solução àqueles problemas que você ainda está enfrentando nessa caminhada. Nós viemos aqui para ser felizes, né? Com certeza, para sofrer, nem para ficar triste aí durante vários dias, né? Querendo comer, comer isso não é verdade, né? Comer é muito bom, traz felicidade, mas e fazer tudo aquilo que te traga felicidade. Então, agradecer aqui novamente a Tereza Rio, Roselene Pereira e a Márcia Bueno. Obrigado, meninas. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Até. E agora? Bora pro intervalo já? Vamos lá. Olha, ainda tem muito CJC mais para você, então continue com a gente que daqui a pouquinho nós estamos de volta. E no próximo bloco vamos ter o Acerte o Desenho. E aí, vai encarar? Não sabe não. A gente volta já.